ao vivo. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas que já estão aqui acompanhando conosco esta live denominada Café com Política. E começa agora, já está na sua 6ª edição. Hoje, que é 24 de junho de 2020, dia de São João Batista, o santo precursor. É um santo bastante popular na cultura brasileira, e hoje nós estamos com essa temática também aqui hoje, que é políticas culturais e pandemia em Igarapé-Miri. E para debater esse tema, já está aqui conosco nesta sala nossos convidados, professor Dr. Paulo Sérgio Correia, professor titular da UFPA, poeta, músico, compositor, membro do Conselho de Cultura de Igarapé-Miri, tem várias qualidades. Está presente também aqui com a gente, ex-prefeito de Igarapé-Miri por 2 mandatos, Roberto Pina de Oliveira, representante dos movimentos sociais, fundador das comunidades eclesiais de base. E nós estamos aguardando o professor Edilson Moura, ex-secretário de Cultura do Estado, que teve um probleminha em sua agenda, mas a qualquer momento ele pode estar entrando aqui com a gente. E para nós iniciarmos esse momento, queria convidar o professor Dr. Paulo Sérgio para fazer suas saudações iniciais. Ligue seu microfone, professor. Boa noite a todos que nos ouvem. É com muita satisfação que venho aqui a público participar desse debate, dessas análises, dessas discussões. Hoje eu estive aí na terra natal de Igarapé-Miri e acompanhando a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas depois eu me reporto ao caso. E em tempos de pandemia, também o Poder Legislativo está funcionando de modo diferente, né? E o Poder Executivo também, o Poder Judiciário também. Então, os 3 poderes estão funcionando de modo emergencial, né? Alguns adotam um mecanismo presencial, outros à distância, semipresencial. Hoje, por exemplo, foi presencial a reunião, mas o público foi controlado dentro da Câmara Municipal de Igarapé-Miri. Então, mas eu queria inicialmente agradecer essa oportunidade de poder conversar sobre essa temática, políticas públicas culturais em tempos de pandemia, porque como é que é possível viabilizar o direito público, né? E esse direito público fundamental, de acesso ao patrimônio material e imaterial que é a cultura, né? Então, é muito importante que a gente possa esclarecer alguns elementos a esse respeito. Então, já agradeço o convite e brevemente eu retorno para fazer as considerações. Muito bem, obrigado, professor. Então, convidar o ex-prefeito de Igarapé-Miri por 2 mandatos, Roberto Pina, para fazer a sua saudação inicial. Boa noite, doutor Paulo Sérgio, boa noite, José Maria Júnior. Que bom de estar aqui mais uma vez se encontrando. É a primeira live que eu faço junto com o doutor Paulo Sérgio. Aguardar o professor, que está para ser um parceiro nosso, por questão de agenda. Edilson Moura. Edilson Moura. E o povo que nos assiste, que nos acompanha aí nesses debates. É muito importante nós estar discutindo a questão cultural, até porque uma coisa bem interessante é que nós estamos vivendo um momento de uma cultura tão forte, que é São João, São Pedro, etc., com os limites. Eu tenho visto uma criatividade por aí que eu acho bonito, seja de família, seja de pessoas que têm na alma, que constroem isso. E tem feito algumas lives, tem feito alguma coisa, até manifestação na rua, achei interessante. Então, é um assunto importante para o momento, para o período, a gente construir esse debate, porque
nós nos propomos a estar pleiteando espaço público, e não tem como ocupar espaço público sem estar fazendo uma reflexão em relação à questão cultural. E uma cultura muito mais ampla, mais profunda, dentro da nossa história, nossos hábitos, nossos costumes, e ver como é que o poder público pode estar ajudando a coordenar, gerenciar e tal. Mas eu tenho orgulho de estar com o professor Edilson Moura e, logo mais, e o doutor Paulo Sérgio, que são duas pessoas apaixonadas pelo assunto e que têm muito a contribuir nesse debate. Boa noite. Muito bem. Obrigado, Roberto Pina. Era isso então, a nossa temática hoje é políticas culturais e pandemia em Igarapé-Miri. Né? Nós sabemos que o município de Igarapé-Miri é um município muito rico em cultura, né? Tem vários artistas conhecidos nacionalmente e até internacionalmente. No caso, Pinduca, a Ionete, minha prima, Gabi Amarantos, né? E muitos outros que fazem parte dessa cultura miriense. E hoje nós vemos nessa pandemia a crise, né, de muitas pessoas envolvidas diretamente com a cultura que estão em crise por conta de não poder fazer suas apresentações, mostrar seu trabalho. Essa é uma área mais atingida, para mim é uma das áreas mais atingidas durante esta pandemia. Então, eu queria convidar o professor doutor Paulo Sérgio para que ele pudesse se aprofundar um pouquinho mais no nosso tema, quais foram os verdadeiros impactos dessa pandemia na cultura miriense aqui no nosso município. Boa noite novamente, e esqueci de agradecer a participação ao lado do nosso presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, aí no Diretório Municipal de Igarapé-Miri. É uma honra poder participar ao seu lado nesta transmissão ao vivo. E ao José Júnior também aí, né, coordenando essa reflexão, fazendo a mediação. Pois bem, então, eu quero só alertar o público e a vocês, quando eu começo a refletir, eu posso estender demais, então controlem, tá? Um pouco aí minha ansiedade para poder falar e expor algumas coisas, né? Pois bem, então eu sou natural aí de Igarapé-Miri, nascido às 10h45 da manhã no Hospital Santana, Maternidade Santana, né? Era maternidade, nos anos de 1970. Eu estou com 50 anos e alguns meses de vida. E é bom contar a partir dessa história, porque eu nasci numa instituição pública, né? Num espaço público. Eu estudei durante praticamente toda a minha vida, até a primeira graduação, em espaços públicos. O Estado sempre esteve presente na minha vida. Mas as políticas culturais nem sempre estiveram por dentro do Estado, né? Ainda hoje eu lia uma produção científica que trazia esse recorte na história do Brasil. Isso eu estava dentro da Câmara Municipal e lendo o artigo e dando atenção para as discussões lá. E esse artigo mostrava assim, que desde 1824, com a Constituição Brasileira, a cultura ela vai sendo colocada como um adereço inicial, porque poucas pessoas eram tidas como cultas, né? Então, a ideia de cultura, ela trabalhava paralelo à ideia de trabalho braçal, trabalho manual. Se você é culto, você não vai trabalhar com trabalho manual, você vai dirigir, né? Você, no mínimo, vai ser um gestor, vai dirigir o Estado, vai dirigir as principais funções que o Estado estava se organizando, né? Lembre que nós estamos em 1824, com a primeira Carta Política do Brasil. Então, foi curioso poder perceber como que isso vai se colocando, porque a partir de 1946, isso vai ter uma outra conotação. As instituições científicas, literárias, que são portadoras da cultura. Então, veja, ela vai se tornando um patrimônio de alguém, né? De algum espaço. E a partir de 1967,
isso vai tendo uma nova carta política, uma nova Constituição, em um outro contexto, e a cultura ela vai estar ligada também à ideia de patrimônio, né? Patrimônio econômico, e, portanto, ela passa a ser atribuída como um valor. E na Constituição de 1988, ela toma uma conotações diferentes, porque ela tanto traz esses elementos do passado, quanto as conquistas trazidas pelas lutas sociais vão imprimir novas características na cultura. Então, ela passa a ser um bem de todo, um bem comum, né? De interesse público. Ela pode ser percebida como um patrimônio, e aí, como é que se vai veicular, né, essa ideia de cultura? Isto vai ter implicações para o modo como vai se organizar o Estado. E veja, em 1988, a Constituição vem trazendo isso. E ela coloca tanto no artigo 5º da Constituição, que trabalha os direitos fundamentais, quanto nos artigos 215 e 216. Está lá configurado. É obrigação do Estado. O Estado tem o dever de preservar a cultura material e imaterial, né? Portanto, as políticas públicas elas passam a se tornar focadas na cultura, passam a se tornar uma obrigação do Estado. E isso é importantíssimo, porque os movimentos sociais imprimiram essa nova orientação no conceito e fizeram com que essas conquistas também estivessem materializadas num direito constitucionalmente recepcionado. E à medida que esse direito fundamental, gente, sendo um direito fundamental, o Estado não tem a opção de, talvez eu faça um festival, vamos supor, no caso de Garapé-Miri, um festival do camarão, um festival do açaí. Não tem, talvez, é um dever, porque esse patrimônio que é material e imaterial, no caso do festival, ele já se enraizou na cultura municipal. E, além dessa raiz, ele tem um amparo legal, né? Principalmente hoje que nós temos o Conselho Municipal de Cultura, criado em 2011, o seu regimento interno, nós temos o Plano Municipal de Cultura e nós temos também o Sistema Municipal de Cultura. Portanto, nós já configuramos um conjunto normativo que ampara o bem jurídico, eu preciso usar esse termo técnico, jurídico, o bem jurídico cultura. E aí, como esse bem é material e imaterial, eu posso configurar isto na forma de políticas públicas e que visem, né, proteger tanto, vamos supor, a produção de um disco, né, que esteja, vamos supor, dos populares. Eu quero fazer um acervo histórico dessa produção, que se encontra talvez espalhada no município ou em algum lugar do estado do Brasil, talvez fora também. E aí, esse patrimônio material, ele tem também valores simbólicos, né? Vamos supor que o disco custasse, naquela época, R$ 1, mas o valor simbólico dele não tem cálculo em forma de dinheiro. E aí, essa preservação também está prevista pela Constituição. Então, as políticas, a cultura nem sempre esteve integrada a políticas públicas. E aí, para esclarecer isto, o caso de Garapé-Miri, embora nós tenhamos passado por uma série de secretários, a secretaria, desde os anos 90, a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer somente se tornou unidade orçamentária este ano. E aí é um trabalho que os conselheiros e o secretário têm feito, né? O secretário de Cultura, ele também é membro do conselho. Eu estou lá como vice-presidente atual,
mas já fui primeiro e segundo secretário, né? E também fui uma espécie de membro de uma comissão executiva que era o Conselho de Cultura, que foi criado em 2016, porque nós estávamos numa vacância, né, de representantes, e foi criada essa comissão, Conselho de Cultura. E a gestão era o Roberto Pino Oliveira, que nos deu posse lá, né? Lembra? No Salão Nobre do Palacete, senador José Garcia. E aí, então, desde 2015, eu passei a me relacionar com pessoas ligadas ao movimento cultural, né, no município de Garapé-Miri. E aí eu construí novas amizades a partir dessa relação e houve a necessidade de intervir, gente, porque essas pessoas reclamavam que não tinham espaço por dentro de políticas públicas e quando ocorriam os eventos no município, elas eram preteridas, né? E aí nós criamos um projeto que está desde 2015 em efetividade. É o projeto musical Circuito Rock Miriense. E eu ainda não estava vinculado a banda nenhuma a essa época, tá? Estava criando uma banda que era Zona Crítica, o nome. Pois bem, e aí eu precisei, simultaneamente, eram muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo, e eu passei a ser consultado para participar da Academia Igarapé-Miriense de Letras. E essa academia, eu também sou sócio fundador, e ela foi criada, e já está aí, e eu fui, enquanto membro já da academia, que estava em processo de criação, eu fui vinculado à Câmara de Literatura, no Conselho Municipal de Cultura. Quer dizer, não foi assim um vínculo. Houve eleição, eu concorri, eu era titular e o Israel Fonseca Araújo era o suplente. Então, por dentro dessa participação no Conselho de Cultura, aí eu passei a concentrar análises, discussões e até produção científica sobre a temática. Já tendo um projeto por lá e acompanhando as dificuldades, e agora atuando oficialmente, porque no Conselho Municipal de Cultura os conselheiros prestam um serviço de relevante interesse público. É esta a nossa função lá, por lei, viu? Está na lei do Conselho Municipal de Cultura, no Plano Municipal de Cultura. E esse serviço, sendo de relevante interesse público, ele não tem qualquer remuneração individual. É um serviço voluntário que nós prestamos lá. Então, vejam que até esse momento, e embora nós tivéssemos um conselho atuante, só em 2015 nós vamos ter um plano municipal de cultura aprovado. Quem é que estava na gestão da prefeitura? O nosso nobre e prezado amigo aí, Roberto Pino Oliveira. Então, foi a primeira eleição suplementar, né? E ele estava conduzindo o município. Então, foi criado, e também o Conselho de Cultura foi criado na gestão, que foi a primeira gestão do Roberto Pino Oliveira, né? 2011, ele estava na gestão. Isso mostra a atenção que o Partido dos Trabalhadores devotou a essa temática. Não só em Garapé-Miri, viu? Em vários pontos do país, em vários municípios onde o PT já governou. E, com base nessas questões, então eu passei a verificar a importância de ter uma intervenção por dentro das próprias instituições. Porque o Conselho ele tinha um espaço funcional reservado, mas ele nunca teve um espaço administrativo adequado para funcionar. Até hoje nós não temos lugar, embora seja na Casa de Cultura o espaço definido por lei, ela está, por enquanto, interditada, né? Está fazendo obras lá e a gente não tem um local específico para funcionar. Então, eu funciono daqui, de Belém,
indo lá, conversando com os conselheiros, fazendo agora reuniões presenciais e à distância. Depois eu comento isso, que a gente aprovou uma resolução. Então, vejo que as políticas públicas, elas não faziam parte da própria história do município, né? A cultura era uma atividade assistencialista, ocasionalmente era realizada, e se entendia a cultura como festival, no caso de Garapé-Miri. Em outras realidades podem ter outros elementos, tá? Mas eu estou tomando muito a nossa realidade aí para falar. Nesse sentido, é muito recente o momento em que o Conselho Municipal de Cultura conseguiu estabelecer políticas públicas dentro dos próprios instrumentos adequados, quais sejam plano plurianual, lei de diretriz orçamentária e lei orçamentária anual. Esses são 3 instrumentos da administração pública que passaram desde 2000 a serem imprescindíveis. E as políticas públicas devem estar previstas nesses instrumentos. E nós passamos um longo tempo em que essas políticas, no caso da cultura, eram ausentes, né, desses instrumentos. E, portanto, o município também ele funcionava com base na assistência, né, no assistencialismo, que o Estado, na forma municipal, ele agia, e aí fazendo festas juninas, pássaros, né, cordões de pássaros, festivais. E onde que ficava esse patrimônio, né? Como é que foi o arquivo disso? Por onde está acumulado esse patrimônio? O Conselho está enfrentando, como é uma questão pública, ele está enfrentando umas discussões, porque um autor de pinturas aí de Garapé-Miri se apropriou de umas obras e não está querendo devolver, porque envolve aí uma confusão sobre pagamento, e só que o patrimônio é público, não é dele mais. E aí tem um problema jurídico e até policial, né, para se resolver essas questões aí. Essas obras são retratos, né, de momentos históricos da cidade de Garapé-Miri. São painéis imensos, assim, são interessantes. Pois bem, então, a partir do momento em que o Conselho, vejam só, nós temos, de um lado, a atuação do município, do Poder Executivo, que tratava de um modo muito incipiente, né, a cultura, e com datas cívicas, alguns eventos comemorativos, festivais, mas isso não tinha uma dotação orçamentária fixa. Hoje nós temos um Fundo Municipal de Cultura. No estado do Pará, ontem eu participei de uma reunião, né, virtual com a secretária de Cultura do estado do Pará, e eram mais de 80 pessoas. E uma das questões que chamou a atenção um conselheiro socializou uma informação, até passou para meu e-mail, que dos 144 municípios, somente 26 possuem sistema municipal de cultura. Imagine a aflição que eles estão vivendo por conta desse processo de aprovação de um projeto de lei Aldir Blanc e que está para sanção, né, presidencial. E esses municípios estão desprotegidos em termos de organização do seu sistema municipal de cultura. Isso traz um problema muito grande. E o nosso município, ele tem problemas assim, que para tratar da política eu preciso tratar do conselho, tá? E o Conselho Municipal de Cultura, desde 2010, né, ele se organizou, algumas pessoas eu nem tinha o envolvimento ainda, como eu mencionei. E ele foi constituído, então, tem várias fases na história do Conselho, várias pessoas contribuíram com ele. A fase atual está marcada por essa gestão.
que é o presidente, o Edivaldo Mendes de Moraes, o vice sou eu. E temos vários outros conselheiros presentes, o Agnaldo Ferreira, Fabrício Miranda, Pedrilson Araújo. Né? São 16 vagas no conselho. Das 16, somente 7 conselheiros estão frequentando. Somos nós 5. 3 das câmaras setoriais foram feitas eleições, né, no conselho, e elas não foram preenchidas. Houve eleição suplementar, uma das 3 foi preenchida, e quem foi eleito declinou. Então, voltou a ficar desocupado. Nós temos somente 5 conselheiros agindo. E temos 2 representantes dos 8 do poder público. Temos o secretário de Cultura e o representante da assistência social. O secretário é o Edson Moraes Corrêa. E o José Neto, que representa o poder público executivo na parte da assistência social. Tá? São esses 7 que têm comparecido, e os demais nós já pedimos, porque, por lei, não pode faltar sem justificar. E não pode faltar tanto. No caso, são 3 faltas. Uma vez que preencheu isso, nós temos o cuidado de mandar ofícios para o Poder Executivo e Legislativo, a fim de que possam substituir, não é, essas pessoas. Nós já mandamos e não obtivemos resposta dessa substituição. Mas já é a segunda vez que o Poder Público, segunda gestão que eu estou, né, por dentro assim, e nós pedimos substituição, tanto da primeira quanto desta agora. Então, algumas pessoas, seja da sociedade civil ou do poder público, não atribuem o devido valor que esta função, né, ela exige. Pois bem, então o Conselho ele tem uma intervenção muito oportuna, ela chega a ser uma intervenção, às vezes, desgastante, porque precisa de reuniões, precisa de manifestações da sociedade civil, às vezes a sociedade civil comparece, porque nós temos um cadastro chamado CADICUT, Cadastro de Cultura, e nós convocamos, né, essas pessoas. E algumas comparecem, outras não, e nós temos que tocar a instituição. Então, veja, como é que nós podemos elaborar políticas públicas quando os agentes culturais que deveriam estar junto conosco, eles se omitem de vir para o debate, para as discussões. Nós fizemos recentemente uma audiência pública virtual. Na primeira, foram 3 sessões, uma dia 2, uma dia 9, uma dia 15 de junho. Foi o mínimo de participação. Foi virtual, né? Então, tem muita gente usando o Facebook. Mas nós não conseguimos viabilizar uma grande participação. Mas quem compareceu foi qualitativo. E nós conseguimos avançar, que era o debate em cima da Lei de Diretriz Orçamentária Anual para 2021. O que acontece? Esse projeto de lei 04 de 2020, ele foi aprovado hoje. Só que, quando eu recebi e passei aos conselheiros, nós nos deparamos com uma situação em que os recursos para a cultura seriam cortados pela metade do que a gente já conseguiu ano passado, colocar na Lei Orçamentária Anual de 2020, e começou o debate ano passado e foi aprovado em janeiro deste ano. Então, isso seria um retrocesso, porque nós temos hoje uma previsão de 3.241.000 na Secretaria de Cultura. Iria para 1.474.286 reais. Vejo que seria uma coisa muito drástica para a cultura. No entanto, a projeção orçamentária... Tempo, Oi? Tempo. Sim?
Conclua. A projeção orçamentária, ela indica que haverá um crescimento em 2021 de 2,26% na receita do município. Então, não teria razão para diminuir esse recurso, né? E aí, a gente mobilizou no Conselho as reuniões e também a audiência pública e conseguimos elaborar um documento que se transformou em emendas parlamentares e essas emendas foram conduzidas, né, entregues ao vereador José Maria dos Santos Costeira, que é do nosso partido e recepcionou desde o ano passado e recepcionou agora as demandas do Conselho e representou. E foi aprovado integralmente, gente, na Câmara Municipal, hoje. Né? Porque o que nós pedíamos? Que fosse justamente preservado todo o avanço que a gente já teve, que foi na LDO, na Lei Orçamentária Anual, que está em vigor. Como não houve ainda nenhuma avaliação dessas políticas, né, nós achamos por bem que elas fossem preservadas. E aí, isso tem que constar dentro do instrumento da LDO de 2021. Então, essa luta, ela é importante de registrar, porque as políticas públicas, elas não são uma concessão graciosa do governo, é uma prestação de serviço e o cumprimento de um dever para com o direito fundamental. E aí tem várias matérias. E só para chamar a atenção de uma coisa, José, é que somente dos 11 conselhos que o município de Garapé-Miri possui institucionalmente criados hoje, somente um conselho fez o que o Conselho de Cultura fez. Foi o próprio Conselho de Cultura. Foi o único que apresentou emendas. Nenhum vereador, exceção do Costeira, também apresentou. Entendeu? Então, é gravíssimo isso, porque são matérias de grande relevância. Por que o poder público não dialoga com os conselhos? E aí isso traz dificuldades, porque como é que eu vou efetivar o cumprimento de um direito constitucional se eu não tenho nem a própria militância, né, do cidadão em preservar esse direito? E aí a gente constata, já concluindo, a gente constata que precisa o cidadão, não só em Garapé-Miri, em vários pontos do país, conhecer mais os seus direitos, né? Porque a ignorância sobre os direitos também significa ignorar as possibilidades, né? O município hoje conta com um calendário cultural. Desde o ano passado, nós temos o calendário cultural oficialmente aprovado no Conselho de Cultura e foi aprovado este ano novamente. Então, o município tem um calendário cultural. E a cultura, ela não é agora uma questão assistencialista, ela é mais do que um dever. E aí isso traz obrigações para o município, que ele deve zelar para que as atividades que estejam programadas aconteçam, né? E também conceder a estrutura para que o conselho, a secretaria e os seus recursos humanos possam funcionar a fim de viabilizar a prestação deste direito público e um direito fundamental. Né? O acesso à cultura, o usufruto aos bens materiais e imateriais é um direito e precisa ser preservado junto à sociedade e ao cidadão. Né? Então, nesse sentido, acho que é importante esclarecer que a política pública ela é muito ampla, né? Porque ela envolve o orçamento municipal, e o nosso caso, o orçamento municipal, 91% é transferência de receita do Estado e do governo federal. Então, a nossa receita própria é muito baixa. E isso traz problemas também, porque nós precisamos contar com essa transferência que a cada mês é feita. Né? Mas, do ponto de vista da organização jurídica,
o conselho está bastante avançado. Nós temos já o site específico, que depois pode, não sei se aqui seria o caso, mas poderia passar, né, José? consim.clickpad.com. Se algum ouvinte depois quiser, porque para eu não dispersar muito aqui, a gente pode estar passando esse endereço do portal, né, do site do Conselho de Cultura. E ontem, no evento com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará, eu me dei conta que o nosso conselho e o nosso município tem sido referência que outras pessoas conselheiras estão buscando, porque nós temos nossa base de lei disponível no site, e eles buscam informações sobre como é que se organiza, né? E aí a gente acabou se tornando referência, né, para essa temática. Então, é importante que a atuação do Conselho, ela a cada 2 anos tem eleições, né? Mas as políticas públicas, elas são de médio e longo prazo, né? E há políticas imediatas, na forma que a gente construiu o calendário cultural, mas elas não são mais eventuais, gente. E aí os agentes culturais precisam entender isso, que eles devem elaborar as suas necessidades na forma de projetos para submeter à apreciação do conselho. Aí o conselho aprecia, aprova ou nega, ou pede ajustes. Dificilmente a gente negou durante a nossa gestão lá, não lembro de nenhuma negação, mas a gente pede ajustes, porque alguns projetos vêm com algumas questões que precisam ajustar. E aí tem essa dificuldade, porque as pessoas fazem há 20, 30 anos questões culturais, mas elas não escrevem sobre isso, elas não têm registros, mas elas têm fotografias, têm filmagens, sabe? Aí eu digo, A que senhora custa pode agora ir elaborar concluindo, professor. tá. Você E pode o que concluindo. custa agora elaborar um projeto para poder materializar no Conselho. Por quê? Nós temos políticas permanentes, que são aquelas previstas no calendário cultural. Atualmente é quase 900 mil reais só para essas políticas. Tá? Está previsto no calendário cultural. E nós ampliamos essas políticas para o esporte e lazer, várias modalidades esportivas, também o esporte comunitário. Tudo isso precisava ser integrado, porque a Secretaria Municipal de Cultura, ela é também de desporto e lazer, numa mesma secretaria. E aí houve essa expansão, né? As políticas culturais de desporto e lazer estão previstas. Claro que também dentro dessas políticas nós temos o ROC, que é o projeto que eu também sou um dos coordenadores, junto com o Fabrício Quaresma dos Santos e o Fábio Quaresma dos Santos, que eles são membros da banda de rock na qual eu atuo. E aí o projeto ele foi aprovado, ele tem um vínculo com uma Câmara, que é a Câmara de Música, Câmara Setorial de Música, desde 2015. Então, veja, esse vínculo institucional todos os projetos têm, porque pode ser projeto de arte, arte cênica, dança, música, esporte, imprensa e comunicação, falei as 8, né? Câmaras setoriais. E aí, com base nesse vínculo, é que é classificado o projeto lá, por dentro do Conselho. Tá? Então, as políticas culturais que hoje nós temos, já concluindo, elas são reflexo dessas lutas sociais, e são reflexo dessa interferência que o Conselho Municipal de Cultura, na pessoa dos seus conselheiros atuantes, porque existem conselheiros nomeados que nunca compareceram, gente, especialmente do poder público, e alguns que faltavam muito. Então, isso deu problemas. E aí, nessa responsabilidade, nós conseguimos organizar, e as políticas públicas municipais, com todos os problemas também, né, que nós não deixamos de enfrentar dificuldades, avançaram bastante, né, do ponto de vista assim, formal,
nós temos um amparo legal muito forte e temos uma atuação por dentro do Conselho que também tem possibilitado, né, defender a cultura como patrimônio material e imaterial como um direito fundamental. E isto é muito importante, porque dá a possibilidade de, na forma de políticas públicas, efetivar isso. E a gente tem conseguido, né, levar à frente. Nós estamos fazendo atualmente o Circuito Rock Miriense em lives, né? Semana passada houve uma banda, esta semana tem mais 5 bandas que vão tocar, e tudo na forma de lives. Porque o Conselho aprovou uma resolução que trata do teletrabalho. Imaginem, gente. Então, o Conselho já aprovou isto. E aí as pessoas podem fazer... Tá, já concluído mesmo. Elas podem fazer a política cultural na forma presencial ou à distância. Quer dizer, a gente conseguiu um avanço também muito interessante nesse sentido. E o trabalho remoto, o teletrabalho, não é uma criação nossa. Ele está previsto na consolidação das leis do trabalho. E na resolução, isso a gente apresenta também como elemento. Tem um amparo legal, sabe, disto aí. Quer dizer, fazer um trabalho remoto não é uma invenção, é também uma forma contratual prevista na consolidação das leis do trabalho. E eu acho que é o primeiro conselho no estado do Pará que criou isto, gente, para poder fazer. Porque o estado do Pará ainda está montando o seu conselho, o estado não tem conselho. E ontem foi divulgado que o Conselho de Belém acabou o prazo da comissão, né, executiva, da diretoria do Conselho. Então, eles têm que fazer eleição. E não houve convocação. Eu estranhei, porque é o próprio Conselho quem convoca, né, as eleições, mas, de repente, eles têm um estatuto diferente. José, muito obrigado. Como eu falei, eu tinha que me parar, senão... Mas obrigado, e fico à disposição para o debate. Tá ok. Obrigado, professor, doutor Paulo Sérgio, pela importante reflexão a respeito da nossa cultura, do Conselho. Quero saudar todos os internautas que estão participando com a gente, né, que estão mandando mensagem, dar boa noite a todos. Doutor João Eudes, que já está aqui com a gente. Professor Antônio Marcos é o primeiro conselheiro, né, presidente do Conselho de Cultura, o primeiro presidente do Conselho de Cultura de Igarapé-Miri, que deu e sempre está dando boas contribuições na nossa cultura. Saudar a minha prima Zete, Belém do Pará. Filber Lima, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, o Gleib Pimentel, né, Silvio Tadeu, toda essa galera que já está com a gente. O senhor colocou aí os avanços que teve da cultura, né, os grandes avanços que teve da cultura no período do que o Pina foi prefeito de Igarapé-Miri. Né? Então, as experiências das conferências, né, de cultura foi importante para que os debates da cultura no município chegassem agora, como está chegando, reconhecido, né, o Conselho reconhecido no Estado por outros conselhos. E eu queria saber do Pina, o que ele acha? Ele acha que está na hora de retomar essas conferências, né, que foram feitas lá atrás, que deu muito certo, está dando fruto. O que acha, Pina? Acho que essas conferências da cultura devem ser retomadas para que nós possamos ter grandes avanços. Está desligado seu microfone, Pina. Boa noite a nossos internautas, é um prazer a gente estar aqui juntos, celebrando esse momento da nossa história, num dia tão especial quanto o dia de São Antônio e de São João, que o quanto fala da nossa cultura. Eu queria, depois de toda a trajetória que o doutor fez, todo o aprofundamento básico, teórico e jurídico, etc., tal, eu quero fazer um recorte pelo tempo, estou olhando aqui, ver se a gente... Tal. Eu parabenizo até o Antônio Marcos, que está aí, que teve um papel muito importante quando ele passou pela presidência do Conselho e ajudou a avançar muito. E nós temos uma turma nova aí, que eu acho que ultimamente tem se envolvido no Conselho e tem ajudado nesse debate, esse avanço. Lembro que quando a gente discutiu para
para criar o conselho, a primeira coisa que tem que ter é a conferência. A conferência que ela é o principal palco para conferir como está a política pública e você deliberar para frente, e com isso você delega poder para o conselho. E aí você elege o conselho e tal. A conferência é o principal espaço do conselho ser eleito. Aí é onde a gente vai conferir como está a política pública e depois vai dar sugestão de como a política pública vai para frente. O que eu acho engraçado é que, nesse tempo de pandemia, a cultura foi considerada como não essencial. E, no entanto, é a alma das pessoas, é a vida do dia a dia das pessoas. A cultura é muito mais ampla, entende? Mas, infelizmente, não foi considerada como não essencial. Mas mostra, esse momento de pandemia mostra o quanto a cultura tem a ver na vida das pessoas. O quanto tem a ver no dia a dia, porque cultura é vida. Nós estamos transformando ela na institucionalização, transformando para ser encarado como política pública do dia a dia. Nós trabalhamos no passado para municipalizar a educação, para municipalizar a saúde, municipalizar a assistência social, o meio ambiente, a cultura. Cada vez a gente dá um avanço na institucionalidade. Nós tivemos a oportunidade de contribuir no momento de realizar a conferência, no momento de criar a lei, de estruturar o conselho e trabalhando esse processo que é necessário, porque é o funcionamento do dia a dia desse conjunto de vida das pessoas para realizar, coordenar e discutir a nossa cultura. Então, nesse sentido, que, como disse o doutor muito bem, qual é o papel do Estado, o Estado desse processo? O Estado sempre vai ser um fomentador, porque a cultura é do povo, é das pessoas. A cultura é dos audaciosos, daquele que inventa, inova, e isso vai se transformando em cultura. Então, eu vejo tantos grupos musicais aí, como o do rock, como o pessoal do meio-dia, e como tem outros grupos aí que se organizam e tal. Você vai ver o quanto, nessa questão cultural, até as igrejas têm o seu papel no momento que ela tem suas escolas de música, estimula e vai ensinando a buscar a origem da música e tal. Então, as igrejas têm um papel importante. É bom que se entenda que a cultura é patrimônio do povo. E é um patrimônio que se torna direito de cobrar do poder público uma institucionalidade. E essa institucionalidade ela vem a partir de quê? A partir de você amarrar determinados acordos, que é leis. Aí o conselho é criado por lei, e o conselho tem o regimento interno, para discutir o fundo, precisamos ter leis orçamentárias, tal. Às vezes eu acho que a gente cria uma certa empolgação grande e não consegue operacionalizar, mas faz parte do debate, temos que ter a nossa lei, etc. Tal. Então, como esse patrimônio ele é um patrimônio de todos, e o poder público tem que encarar com uma política pública a partir de apoio econômico, orçamentário em determinadas estratégias, que é discutido muito dentro do Conselho, a gente precisa estar cada vez mais ajustando isso. E aí já é uma questão cultural dos governos assumirem e não levar muito a sério isso, aí vai levando na barriga. Então, eu queria dizer o seguinte, no momento que a gente criou a lei, criou o Conselho, criou a conferência, instalou o Conselho, começa a discutir hoje, digamos, o avanço que se tem hoje. Você dando avanço, hoje qual é o avanço? Foi aprovado que seja criado um fundo. Esse nosso município de Guarapé-Miri tem um fundo da saúde, da educação, da assistência, do meio ambiente, e agora foi aprovado da cultura. Exatamente. O lado financeiro, como funciona, não vou entrar no debate agora, que não é o caso, que tem algumas interpretações ambíguas desse processo. Mas o importante é que já tem 5 fundos. Então, a sociedade já tem experiência de como lidar com os fundos. Aí vem, a gente confunde os papéis, mas é um processo, a gente vai avançando. Então, a cultura hoje, além da lei, do plano, da criação dos conselhos, conselho com seu regimento interno,
e da dotação orçamentária já garantida, etc., a gente já vai avançando. Então, essa institucionalidade, eu acho que avançou muito. E parabéns aos conselheiros que ultimamente têm conseguido ir para cima e centralizar esse debate, como é que eu posso dizer, mostrando para o poder público a importância que tem. Boa noite, professor. O professor está entrando aqui com Edilson Moura. Então, boa noite, professor Edilson Moura. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Desculpa, eu tive dois problemas. Um é porque eu estou numa outra live ao mesmo tempo, que é relacionada a essa questão da cultura popular no Pará, e, ao mesmo tempo, eu tive dificuldade de linkar também com vocês, mas eu peço desculpas aí pelo... Mas o importante é que eu consegui entrar, que eu estou nessa conversa, nesse bate-papo com vocês. É muito importante nós discutirmos sobre política cultural, sobre essas dificuldades que a pandemia trouxe para o movimento cultural, de modo geral. E eu fico muito feliz de estar participando, mesmo que esse finalzinho aqui com vocês, mesmo estando numa outra live, mas fico muito feliz de estar participando desse finalzinho com vocês. E, professor, bora negociar aqui. O doutor Paulo Sérgio já ajudou um bocado aí nas questões gerais, mas tem um assunto aqui que nós não abordamos. A lei que foi aprovada em Brasília. De repente, se você quiser dar uma contribuída aí e tal, aí depois eu faço o recorte. Você tem que sair, eu faço um recorte mais profissional no município de Guarapé-Miri. Eu podia dar a oportunidade... Antes do professor... antes de passar para o professor, eu gostaria que o professor Paulo Sérgio desligasse o microfone dele, que está dando microfonia. Desliga o seu microfone. Isso. E aí, falando da lei Aldir Blanc, né, que o Pina quer que o senhor fale um pouco desta lei, eu quero também que o senhor responda se o presidente Bolsonaro será que ele vai sancionar? Né? Qual a importância desse projeto? O que o Estado e o município também podem fazer pela cultura? Sabemos que é um projeto que vai beneficiar, né, se for sancionado, a cultura, são mais de 3 bilhões, né, de reais que vai ser investido na cultura. Então, eu queria que o senhor colocasse um pouco nessa questão aí. Nós já estamos quase no finalzinho da nossa live. Tá, eu tô caracterizado aqui com o chapéu junino, é por causa da outra live, mas, de qualquer maneira, cai bem aqui nessa conversa. Mas hoje é dia de São João, né? É de São João, exatamente. Por isso a live relacionada a São João. Mas, assim, eu fiz na segunda-feira uma live com o Sérgio Mamberti, ele lá de São Paulo e eu aqui de Belém. E havia esta preocupação em relação ao presidente da República sancionar a Lei 1075, que é a Lei Aldir Blanc, que é a Lei Emergencial da Cultura. A informação que nos foi repassada é que o presidente vai assinar. Ele não vai, pode vetar outro artigo, mas, no geral, ele vai assinar a Lei da Cultura. O grande problema é que é para ser uma lei emergencial. Como é para ser uma lei emergencial, ele já deveria ter assinado. O primeiro setor que sentiu a pandemia foi o cultural. E o último que vai sair, que vai começar a se recuperar economicamente, também é o cultural. Então, vejam bem, é o primeiro que entra, que começa a sofrer as consequências econômicas, e é o último que vai começar a sua recuperação econômica. Então, esta lei de auxílio à cultura, ou lei emergencial, ela já deveria ter sido priorizada desde o início, desde quando se aprovou aquele auxílio de R$ 600, já deveria ter sido aprovado para a área cultural de modo geral. Agora, ela é uma lei ampla, ela vai beneficiar tanto pessoa física, tenha tido acesso àquele auxílio emergencial, aquelas 3 parcelas de 600 ou de 1.200, dependendo da condição. Isto as associações que administram
políticos, pequenos espaços teatrais, pequenos espaços de cultura popular, barracões. A lei também vai beneficiar esses setores. Uma parte vai ser repassada para o governo do Estado e uma outra será repassada para os municípios administrar. Então, a sociedade civil ela tem que ficar antenada, porque a sociedade civil ela precisa fiscalizar esse recurso, até para que ele não sofra desvio de finalidade. Né? A gente aguarda que até o final de junho, agora, o mais tardar, princípio de julho, a lei ela seja aprovada, ela seja sancionada. Na verdade, aprovada ela já foi, para a Federal quanto pelo Senado. O Senado, inclusive, não modificou nada da Câmara Federal para que a lei pudesse tramitar muito rápido, não tivesse que voltar novamente à Câmara. Então, só está faltando o presidente sancionar e publicar em Diário Oficial. A partir da publicação do Diário Oficial, vai depender da boa vontade deles repassarem o recurso para os municípios, um percentual para os municípios e um percentual para o Estado. Esse percentual vai ser definido de duas formas. Um percentual vem pela quantidade de habitantes que o município tem. Eles vão fazer um cálculo lá para a quantidade de habitantes que cada município tem, e eles vão fazer um cálculo pela participação, no fundo de participação dos municípios. Dependendo da participação, do fundo de participação no município dentro do Estado, o município também. Eu participei de uma live com o pessoal do Curuí, vai ter mais ou menos uns 700 desse fundo. Né? Um município como Igarapé-Miri, tá? É próximo a 500 mil de Igarapé-Miri. Todos os municípios juntos. A internet do professor está travando? Bem, travou. Deixa eu voltar aqui antes. Muito bem, Pina. Eu acho que o professor ajudou a gente por mais próximo das pessoas, a lei que a gente está esperando que o Bolsonaro sancione. E eu estou preocupado como o nosso setor aqui, o doutor Paulo até colocou isso agora, que a gente não é tão organizado para estar sendo proponente para esse recurso. Mas é preciso que o Conselho monitore, é preciso que haja uma transparência e o esforço, porque uma das coisas é pão. Tem um bocado de profissional da cultura passando dificuldade porque não tem como trabalhar. Então, o auxílio emergencial tem lá os R$600, que é para ajudar as pessoas. Professor, voltou? Oi, professor? Oi. Então, o que acontece? Uma das coisas fundamentais é esse debate. Oi, professor. Sua internet está lhe atrapalhando aí? Oi. Oi. Diga, professor. Oi. Tá, estou escutando, estamos escutando. Pode falar, professor. Está travando essa internet bastante, a gente não está escutando nada. O professor está com problema na internet. Pois é, então, eu acho que é uma questão, como o nome já diz, que é emergencial, papel que o Conselho, que é um controle interno e externo ao mesmo tempo, de fomentar um debate de como poder, alguns tipos de projetos possam ser atendidos como coletivo. Mas o outro ponto principal é socorrer também os nossos trabalhadores da cultura que estão
sem ganhar. Isso é fundamental. E isso eu acho que é um bom grupo, uma boa parcela, que eu acho que muitos tentaram até pegar o outro auxílio e não conseguiram. Então, é fundamental que isto esteja. Eu espero que o Conselho, junto à Secretaria, consigam trabalhar para que a gente socorra o nosso povo que está com essa dificuldade. Eu queria contribuir um pouco mais nessa questão de dizer o seguinte: é preciso que nós entendamos que a cultura é um patrimônio de todos e que o poder público não é dono dela. O poder público tem que fomentar, o poder público tem que apoiar e abrir algumas portas para que a cultura cada vez mais avance. Então, diante dessa situação, eu sempre digo que quando o Centro Cultural foi feito para estimular cultura, para estimular vários entretenimentos culturais. E lá no Centro Cultural, eu acho que ainda é um espaço para isso. Infelizmente, nós ficamos no concreto. Estamos hoje no concreto. Foi feito um espaço cultural, mas está no concreto. E realizamos alguns eventos culturais. Mas a cultura em si é preciso ser trabalhada. Nós temos que estimular a cultura amadora, que eu chamo. Nós temos que estimular. Um exemplo, o poder público tem que começar pelas escolas. É papel. Infelizmente, esse período não está funcionando, senão está tendo festa junina, etc. Tal. A escola sempre é um berço da cultura e o poder público tem que estar trabalhando seu currículo, isso, etc. Tal. Mas, fora disso, a questão do esporte, lazer e outras atividades, tem que ter outros espaços que possam dar essa oportunidade. E o Centro Cultural, quando ele foi sonhado, pensado, ele foi pensado para garantir espaço para que outros atores pudessem participar que não tinham espaço. Porque a cultura sempre é feita pelo povo. Se você for ver, os rios e as cidades sempre têm os grupos de quadrilha, grupo de carnaval, grupo de outro tipo de coisa. Digamos, as cobras. É um espaço cultural, um teatro em ar livre, cultural, que, se a sociedade não abraçar, não é o poder público que vai emplacar. E só ainda na questão do fundo. Tem muita pergunta aqui preocupada. O fundo está sendo executado, etc. Gente, no momento que a gente cria fundo, tem um processo de dinheiro público é gasto por lei. Então, esse dinheiro vai para o fundo e o prefeito, junto com o secretário, passa a ser gestor do recurso aplicado. Então, uma coisa que eu gosto de provocar o pessoal, uma das coisas que vai transferir para lá é a folha da cultura. Então, dependendo do valor que vai para a cultura, tem que ver se vai dar conta de pagar a folha e incentivar outros momentos de cultura, outros espaços de cultura. Então, é fundamental fazer esse debate mais aberto, mais amplo, para quê? Porque o dinheiro público é gasto por lei. E se ele é gasto por lei, você vai ver que a lei amarra em algumas coisas. Então, esse repasse do dinheiro vai ter essa questão principal e tal. Mas eu sou muito otimista. Nós saímos do momento que não tinha plano, não tinha lei, não tinha nada. Hoje nós já estamos no estágio de ter um conselho atuante e de ter como é que eu posso dizer, um fundo garantido, pelo menos em dotação orçamentária. Então, eu acho que estamos dando passos. Hoje eu entendo também que a gente tem uma estrutura como o Centro Cultural, que dá a oportunidade de realizar determinadas atividades culturais no dia a dia. E eu sempre acho que o governo tem que entrar nessa onda aí de oferecer esses espaços e estar estimulando vários tipos de experiências culturais. E uma coisa que, quando a gente pensou a Praça do Açaí, ela tinha tudo a ver com cultura do açaí. Ela tinha tudo a ver com a nossa cultura. Então, o palco tinha algumas coisas a ver, para fazer evento e tal. Mas tinha também um restaurante a ser feito para que a gente pudesse ter a nossa culinária, para quem viesse de fora e lá e tal. Infelizmente, a praça pegou outro rumo, que não é o caso de entrar no mérito agora. Mas é importante saber que aquela praça, Açaí, na beira do rio, ela foi planejada também pensando esse lado cultural do nosso povo. Esse lado cultural. O lado cultural de comer uma tapioquinha, de tomar um mingau, de comer um peixe frito, de ter um restaurante que possa ter feijões e outras coisas.
e ter um palco que possa estar oferecendo determinadas atividades culturais, etc. Então, a nossa praça, o nosso centro cultural, ia trabalhado com esse olhar de fortalecer a cultura, de promover espaço para a cultura cada vez se desenvolver. Tivemos dificuldade em algumas situações, mas eu acho que nós estamos avançando. Eu sou muito otimista, isso daquele que a gente vai avançando e cada vez a gente vai resolvendo. Não resolve tudo, não. Mas nós estamos trabalhando cada vez para avançar. Então, eu queria... não sei se tem alguma pergunta direto para mim, já como eu já fui gestor, aí, claro, o pessoal, mas tu deve ter dívida para responder aqui para a gente. Se eu puder, eu respondo. Mas eu queria mexer um pouco nesse funcionamento do dia a dia entre nós aqui. A cultura é muito mais ampla e cada um tem um pedacinho dela por aí que nós temos que, o poder público tem que estimular para juntar, aglutinar. Mas ser solidário com os profissionais da cultura que estão tendo dificuldade aí de sobrevivência. E eu espero que o auxílio emergencial venha e ajude a resolver algumas questões de financeira que estão sofrendo. E temos que estar atentos, indo para cima e torcer com que seja sancionado e esse dinheiro chegue e socorra esse nosso público aí. E, se Deus quiser, brevemente a pandemia passa, a gente retoma. E a luta continua, né? Porque a cultura não tem limite, não tem fim, ela sempre vai ter novas demandas, novos desafios. E nós vamos ter que sempre estar como política pública, como conflito de direito, nós vamos ter que estar atentos para estar tentando acompanhar. Mas a cultura anda passos longos na frente do governo. Qualquer governo que esteja, a cultura sempre vai estar na frente, porque a cultura é a vida das pessoas, é a alma das pessoas, é a criatividade das pessoas. Eu venho eu sou carpinteiro artesão. Eu sei fazer barco, eu sei fazer um bocado de coisa. É uma questão cultural nossa que, infelizmente, devido ao comércio, o mercado mudar, as estradas, os barcos deixaram de ser importantes. Mas é uma coisa forte que está na nossa alma, tá muitos amigos por aí, companheiros, então a gente tem isso. A cultura é de todos nós e o poder público que corra atrás, porque a cultura está muito na frente. Muito bem, obrigado, Roberto Pina. Nós já estamos quase no finalzinho da nossa live, né? Já estamos até ultrapassando a hora, mas queria deixar aqui mais os 2 minutos para que o professor Paulo Sérgio possa fazer as suas considerações finais, né? A gente não tem muito tempo. E após o Paulo Sérgio, o Roberto Pina também vai fazer essas considerações finais. Na considerações finais do Roberto Pina, como ele já foi gestor municipal, né? Que ele possa estar dizendo para nós o que o município pode fazer, a prefeitura pode fazer pela cultura do nosso município. Doutor. Eu vou estender esses 2 minutos por 1 hora, porque eu vi que tem vários ouvintes se manifestando. Mas só registrar o seguinte, que o município e a Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho estão fazendo muitas coisas, ocupando os espaços públicos, sejam torneios, por exemplo, torneios esportivos, basquete, vôlei, nas praças, onde tem quadras, né? Também dentro do Centro Cultural, eu, inclusive, estive presente fiz a entrega do troféu ao campeão lá nesse torneio de voleibol. Inclusive, foi o time do filho da nossa filhada, Maria Antônia, né, que venceu esse campeonato este ano. Então, tem ocupado os espaços. Né? Acontece que alguns espaços são precários também. Nós temos lugares no município, temos quadra próximo da Câmara Municipal, tem nas 5 Bocas, tem o bairro aí próximo ao campo municipal também. Mas também tem quadra criada. Boa Esperança. Padre Emílio. Padre Emílio. Na Padre Emílio, Boa Esperança. Nas 5 Bocas é da Boa Esperança. Isso. E tem na Vila Maior-Otá, tem esses espaços. E nas políticas públicas estão previstos os esportes comunitários. Tem, eu acho que, R$50 mil previsto na lei já. Nós conseguimos avançar nessa direção.
Tem Então, várias de um escolas lado, também, né? As quadras. exato, tem feito os torneios, né? Logicamente que também essas políticas, às vezes, têm uma ciumeira, porque, por exemplo, o pessoal do voleibol e do basquete sempre foi chamado para as nossas reuniões, mas jamais compareceram. E agora, com a presença do Aguinaldo Ferreira, nós conseguimos sistematizar no calendário cultural vários torneios esportivos no município. Então, está tudo previsto. Acontece que, com a pandemia, todos nós e o nosso calendário cultural ele era presencial, ele não era virtual. Por isso que houve a necessidade de nós criarmos uma resolução dentro do Conselho para que nós pudéssemos, tanto a administração, realizar reuniões virtuais, quanto os artistas, músicos ou promotores, agentes culturais, pudessem realizar as atividades, né? Nós tivemos recente a atividade do Projeto Meio-Dia na forma virtual, mas o Projeto Meio-Dia é dentro do calendário cultural, entendam? É porque a resolução, nós precisamos desse instrumento dentro do Conselho, para poder dar a materialidade jurídica da programação, porque toda ela já era montada presencial, e agora nós temos forma de fazer presencial e virtual, com pandemia ou sem pandemia. Tá? Mas aí o efeito da pandemia foi realmente grande para o nosso caso das políticas culturais, porque houve um afastamento, né? Nós conseguimos realizar o carnaval, né? E em fevereiro, né? Teve o esquenta, Miri e o carnaval. E o carnaval foi lá na praça, na frente da cidade, né? Ocupou lá aquele espaço. Então, nós temos procurado zelar para que as atividades não sejam concentradas só no espaço cultural, mas ela se distribua nos vários microterritórios do município, na zona urbana e rural. E é um grande desafio para o Conselho, para as políticas públicas, também fazer presenciar, né, nesses distritos, que são 8 distritos, né, do município, a parte das políticas públicas, porque lá acontece. Mas nós temos uma dificuldade. Por exemplo, o projeto Multirão, ele faz parte, desde o ano passado, do calendário cultural. Porém, os coordenadores, é uma chamada de atenção, nunca apresentaram o projeto no Conselho sobre o festival, que é grandioso, né, do açaí orgânico lá. Mas só para vocês terem uma ideia, o Encontro das Cobras está no calendário cultural. E os coordenadores também ainda não apresentaram os projetos para que possa materializar, né? Então, nós não sabemos qual será o valor, o que vai ser envolvido, mas tem coisas já incluídas no calendário cultural. Contudo, não tem a materialização do projeto para que possa ser apreciado no conselho, sabe? Que precisa disso. Os coordenadores desses eventos, dessas manifestações culturais, alguém está à frente disso, né? E se ele não tem condições, o conselho também, a gente se disponibiliza lá a auxiliar. Qual é a estrutura do projeto? Se precisar de computador, a gente não tem no conselho, né, o computador, nem espaço para funcionar, mas a gente auxilia as pessoas, elas pedem informações e nós concedemos, né, orientações dessas informações sobre a elaboração do projeto, a sua forma de organização e também cronograma de financiamento, né, que é importante aparecer no projeto. Nós aprovamos recentemente 2 projetos. Um é de dança e o outro é de apresentações, né? Tudo em lives. Então, como é que essas políticas também elas transformam, né? Em tempo de uma pandemia, transformam. E, sem dúvida alguma, provocou impacto. Nós tínhamos esse evento de rock que está acontecendo agora, era para abril, gente. E só está acontecendo por quê? Porque ele já é uma atividade dentro do calendário cultural. Só mudou a forma de acontecimento, que é na forma virtual. E como a resolução que nós aprovamos, ela retroagiu a 1º de janeiro
justamente para assegurar que todas as atividades que não foram realizadas pudessem ser realizadas, aqueles coordenadores que pudessem levar assim, realizadas virtualmente. Por isso que o Circuito Rock está acontecendo na forma virtual, mas ele já é presencial e dentro do calendário cultural. Obrigado. E obrigado por estender esses 2 minutos aí. Não estou ouvindo, José. Tá, então eu vou passar José para Maria, o Kino, para ele fazer as considerações finais também. Depois eu retorno para o doutor, só para ele fazer também as considerações finais, fazer se despedir dos nossos internautas. eu queria concluir primeiro agradecendo a Deus e a todos pela contribuição e tentar dizer o seguinte, Zé Maria, na nossa gestão, nós tentamos estimular muito a questão de quadras, entende? E aí a gente correu atrás de quadra das escolas. A Via Maioritá já tinha uma quadra, nós levamos uma escola para lá com quadra de novo para estar estimulando o esporte lá, esse lado cultural. O Icatu, deixamos um projeto encaminhado para o Anapu, parece que iniciaram, não sei o que fizeram depois daquele negócio. E aí trabalhamos a questão do centro cultural, trabalhamos a questão da praça, planejando todo esse processo. Se você for lá na Praça Açaí, também, que está sendo feita ainda, você vai ver que tem uma pista de 16 metros de largura, prevendo também eventos culturais, que ela é planejada para, de repente, tu fecha tudo e tu pode realizar ali dentro vários eventos culturais, porque a pista é larga, prevendo isso. Ela tem vários viés de interpretação e de eventos, conforme os eventos que for acontecendo. O palco tem essa função, etc. Tal. Então, são polivalente, coisas né? Exatamente, são coisas que a gente conseguiu ir planejando devagar e fazendo. Hoje, temos que retomar o planejamento, e eu acho que o mais importante que eu estou vendo aqui é que tem um conselho que está atuante aí, está trabalhando, que a gente vai poder juntar tudo isso aí que tem e começar a fazer, ficar mais, dar mais efetividade e tal. Muitas escolas já têm quadras, etc. Tal. Então, nós trabalhamos essa questão. O que se vê é o seguinte hoje, ainda é questão financeira, ainda é. Uma coisa é dotação orçamentária, mas a dotação orçamentária não é o financeiro ainda. Tem que ter todo um debate de como garantir determinadas questões financeiras em área. Eu parabenizo vários grupos que sobrevivem, que insistem, que lutam e tal. Eu parabenizo e espero que continue e tal. Mas como a gente está nesse momento agora de pandemia, nós estamos nesse momento tão importante para a nossa cultura, que quanta gente está sofrendo aí que gostaria de estar dançando por aí no dia de hoje, nos terreiros, etc. Tal. Mas nós estamos vivendo esse momento. Eu fico preocupado, eu vou fazer uma provocação aqui do Dr. Paulo Sérgio pode falar depois, essa questão do cadastramento municipal que tem, em relação a... Porque o pessoal quer saber como é que, se você visse o auxílio chegar aqui, como é que vai ser distribuído, como é que o pessoal vai acessar. Eu ainda não tenho bem certeza se vai chegar no município ou se a Caixa, de repente, vai fazer a gestão disso. Mas é preciso que a gente comece a pensar e discutir, e aí eu peço que o Conselho considere isso. Por quê? Por causa de que foi muita luta em Brasília. A nossa turma, o Partido dos Trabalhadores, fez muita batalha em cima disso e foi buscando parceiros e conseguimos aprovar o projeto. O professor Edilson Moura disse, não, se ele vetar alguma coisa, mas vai ser aprovado. É tanto em dinheiro. O doutor Paulo Sérgio disse, olha, é quase 500 mil que Igarapé-Miri pode ter de cota nesse processo. Sim, mas como é que os profissionais podem acessar? Quais são as organizações sociais que podem acessar? Eu sei que tem o ICANN, tem outros por aí, etc. Tal. Vão elaborar algum tipo de projetos para o quê? O projeto Meio-Dia tem CNPJ, como é que vai ficar para acessar algum tipo de apoio? Então, eu acho que é preciso que o nosso povo esteja atento para se organizar, para acessar, senão vai ser aprovado em Brasília, vai ter dinheiro e a gente não vai conseguir acessar. Então, eu chamo a atenção um pouco para isso. E como o doutor Paulo Sérgio é do Conselho,
ele fique atento de conversar com os colegas, etc. Tal, puxar esse cadastro que tem já a questão cultural e ver onde pode encaixar determinadas instituições que são promotoras de eventos, etc. A questão que seja uma luta que te consiga fazer chegar. Tá? Eu sou muito a favor, primeiro, é o pão, chegar para socorrer os profissionais, mas também não perder a cota que é para as organizações de eventos culturais e etc. Então, é fundamental isso. E eu espero que nós estamos discutindo aí a questão de plano de governo, que a gente possa ir aprofundando e discutindo cada vez mais essa questão cultural, para não ser olhado como assistencialista, já disse o doutor, ou muito mais uma coisa de favor, mas que seja uma política pública bem planejada, ver o que te dá conta de carregar e, no planejamento, garantia financeiro. Senão, nós vamos ficar sonhando muita coisa e tal. Mas eu fico feliz quando já temos vários espaços por aí, falta esse planejamento e a gente olhar com mais foco e poder reconstruir. Mas na nossa experiência que nós vivemos, nós fizemos um bom planejamento nessa área e a gente começou a focar para vários e tal. Mas passou a nossa vez, veio outros grupos aí, e alguns grupos olharam para algumas áreas, outras não. Mas nós estamos num novo momento de reconstrução, vamos enfrentar o ano que vem, um ano difícil? Vamos, por quê? Esse ano está tendo auxílio emergencial, ano que vem eu acho que não tem. Então, ano que vem, as vacas são um pouco magras, mas, nem tanto, nós somos um povo brasileiro e somberiense, podemos usar criatividade e começar a trabalhar planejadamente. Porque nunca se parou de trabalhar com governo, sem governo, o povo é o dono da cultura e realiza. Entende? Mas planejado junto com o governo, acho que é o melhor para todos. Então, boa noite, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estiveram junto conosco aqui, e eu espero que a gente possa estar cada vez mais amadurecendo esse debate e se preparando para a gente poder estar ajudando. E tanto como sociedade civil organizada, ou, se for o caso, como poder público, poder estar ajudando nesse debate, ajudando a coordenar. Boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Roberto Pina. Obrigado pela participação. Vou ver a palavra para o professor doutor Paulo, para fazer suas considerações finais, se despedindo. Então, eu vou logo começar me despedindo, porque aí eu vou esgotar algumas coisas aqui no tempo, que o Roberto Pina provocou muita coisa, né? E também o público, que eu estava vendo algumas questões aí colocadas. Pois bem, então agradeço de antemão a esse convite, né, por poder partilhar esses diálogos, essas reflexões com vocês aí, e particularmente ao José Júnior e ao Roberto Pina Oliveira, e o Edilson Moura, né, da pouca participação dele, mas a gente aproveita muita coisa do que ele falou. E é o público que nos ouve, né, e participa. Pois bem, a Lei Aldir Blanc, ela já foi encaminhada para os conselheiros, né? Não sei se leram, mas eu já li e tenho acompanhado os debates. Como ela é um projeto de lei e nós estamos nessa tensão, nós não sabemos se o texto vai ser mutilado nem quando será sancionado. Então, tem essa incerteza. Mas do que já se compreende tem prazo, da lei... Já tem prazo, né? Até o final do mês. Mas se ele disser que não vai sancionar, vai para outra esfera, entendeu? Aí pode alongar. E aí isso pode trazer problema. Mas a gente já se ateve à leitura. Eu, particularmente, já li, e do que tenho acompanhado dos embates, o governo do estado do Pará está montando um sistema de cadastro, porque ele vai ficar com uma competência que é de cadastrar as pessoas individuais. O cadastro individual vai adotar toda a sistemática que já existe nos municípios, especialmente o CAD único, né? Que também na Secretaria de Assistência Social já existe esse cadastro, né? Então, tem pessoas em situações de vulnerabilidade que já estão devidamente cadastradas. E esse cadastro será aproveitado pelo cadastro que o Estado está fazendo, vai fazer, né? Porque ele vai criar um dispositivo eletrônico na forma de um aplicativo
para poder realizar o cadastro no estado do Pará, em parceria com o estado do Ceará. Foi colocou a secretária de Cultura ontem. Enfim, então tem esse momento. Os municípios estarão com a responsabilidade de fazer o mapeamento dos espaços, dos promotores de cultura, né? E não propriamente dos cadastros individuais. Pode ocorrer que alguém que se cadastrou individualmente seja também um promotor de cultura, ele tenha um espaço, aí ele vai ter que verificar como que alguém vai se cadastrar pelo espaço, sabe? Isso está uma discussão também, porque a lei ela não é muito perfeita, não. Ela tem algumas confusões na sua implementação. Mas, do ponto de vista da atuação do Conselho, nós já estamos bastante atentos para isso, só estamos aguardando que haja essa sanção da lei para que possamos fazer, então, toda uma discussão junto ao público, né, de Garapé-Miri. E, nesse sentido, nós já pensamos, inclusive, em adotar a infraestrutura de alguns espaços públicos para que esses agentes culturais possam disponibilizar de internet com qualidade e computadores, né, para fazer, porque nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos tecnológicos. Mas na própria audiência pública, isso já foi um encaminhamento para que nós pudéssemos, junto à Secretaria de Cultura, atentar para essa dificuldade. E aí nós estamos atentos justamente para isso. Então, nós teremos que fazer esse cadastro, porque o cadastro que existe no Conselho é um cadastro assim, é o nome, a Câmara que pertence. Então, particularmente, é um cadastro precário que temos no Conselho. E não é esse tipo de informação que o cadastro do Estado vai exigir, viu? É muito mais conteúdo necessário para colocar no cadastro estadual. E aí vai exigir todo um acompanhamento. Da parte dos conselheiros, ninguém colocou dificuldade para estar acompanhando. Inclusive, a gente tem pensado em montar uma base, que no caso pode ser a própria Secretaria de Cultura, por enquanto, com computador e internet, né, para que possa receber essas pessoas. E aí nós montaríamos um calendário para que atendesse esse pessoal. Vai ter um prazo de cadastramento e de validação pelo Estado, viu? Ontem a secretária dizia que, vamos supor, se forem 30 dias, aí eu perguntei, mas dentro dos 30 dias, se alguém fez o cadastro dia 1º, e essa validação será automática, aí ela respondeu com o seguinte, que o Banpará, que estará levando à frente essa situação do cadastro e validação, vai adotar um sistema automático. Então, vamos supor que o José Júnior faça o cadastro dele hoje, o sistema já faz análise, vai cruzar os dados com o CAD único e verificar, não, se ele já tem benefício, ele não vai ser contemplado, porque não pode ter outros benefícios, tá? Esse agente cultural, ele não pode estar vinculado com outros benefícios. Então, esse cruzamento vai ser automático, e a partir desse momento as pessoas vão estar em condições de receber. Também foi discutido ontem o seguinte, que talvez o recurso que esteja previsto não seja utilizado plenamente. Vamos supor, no caso de Garapé-Miri, desses quase 500 mil, se preencha somente 50 mil. Esse restante volta para o Estado, e o Estado vai ter que aplicar esse recurso, não é em outro município, é no próprio município. Só que aí já vem na forma de editais específicos, tá? E aí os grupos culturais vão ter que, os fazedores de cultura dos vários gêneros, vão ter que submeter ao processo do edital. Então, tem toda uma dinâmica assim, muito complexa do ponto de vista, porque é muita informação, né, do que pode vir a acontecer com a legislação. E nós estamos só aguardando a sanção para começar uma série de debates que eu presumo serão em salas também virtuais, que o Conselho vai fazer inicialmente, tá? Com o público.
para poder esclarecer a comunidade e também fazer com que essas pessoas procurem mais orientações junto ao Conselho, né? Porque o Conselho é de representação da sociedade civil. Ele não é meu, não é do Antônio Marcos, não é do Odivaldo Mendes, não é do Patrick. Ele é uma instância coletiva, né? Pública, um espaço público, o Conselho. As nossas reuniões são públicas, mas tem dificuldades. Enfim, então, esses esclarecimentos permitem já antever o seguinte: o fundo é emergencial. E eu esclareci ontem com a secretária: olha, o fato de estar debatendo em cima do fundo não nos impossibilita de assegurar no Sistema Municipal de Cultura o recurso que já está. E aí nós teríamos 2 tipos de recurso, porque será criado um fundo específico para a Lei Aldir Blanc, além, e nesse nosso caso, além do sistema municipal. Então, nós já temos o sistema municipal que tem a conta específica CNPJ. E o recurso que vai ser encaminhado será na forma de um fundo específico. Ele nem vai estar vinculado, segundo falou ontem a secretária de Cultura do Estado do Pará, ele não vai estar vinculado à conta do Conselho Municipal. E sabem por quê? Depois que ela respondeu, eu fiquei pensando, é porque somente 26 municípios têm conselhos, Sistema Municipal de Cultura. Então, não dá para vincular. Se criar a regra vinculando, dos 144, 18,05% só que tem sistema municipal. Então, teria um problema, né, para operacionalizar isso. Então, tem umas questões bem objetivas aí, que a lei vai impor desafios, mas um grande desafio, sabe, que eu acho para as políticas públicas, é fazer com que a própria sociedade tome as rédeas, sabe? Porque hoje, quando eu estive na Câmara Municipal e me deparo com uma situação de 11 conselhos, somente um está presente discutindo as políticas públicas para 2021, somente o Conselho de Cultura esteve presente e propôs emendas, né? Então, isso já é um desafio, fazer com que a própria população se integre, né, nas políticas públicas de educação, saúde, meio ambiente, assistência social, e agora o de cultura, né, que são os 5 fundos existentes no município. Então, esses conselhos, eles precisam ser mais atuantes, né, para assegurar o direito fundamental. Vejam, é preciso estar vinculado ao conselho, né, e lutar para que essas políticas sejam criadas e também efetivadas. Esse é um desafio que eu deixo como provocação para toda a sociedade civil, além dos gestores públicos e dos conselheiros, né? Meu muito obrigado a todos vocês. Ok, professor, obrigado. Obrigado pela participação do Pina, obrigado pela participação do doutor Paulo, obrigado pela participação do professor Edilson Moura, que mesmo pouca, mas contribuiu com o debate. E obrigado pela participação de todos que ficaram até o final desta live. E quero dizer que todo esse material vai estar disponível no canal do YouTuber, do Roberto Pina Oliveira. Só acessar e vai ter disponível todo esse material da nossa live. Se você quiser fazer parte da rede de transmissão também através do WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o número 91 985 13 56 10. Esse é o número do canal de transmissão. Todo o material, todas as atualizações das leis, você vai receber no seu WhatsApp. Todos os vídeos que são postados nas redes sociais do Roberto Pina, você vai receber no seu WhatsApp. No mais, queremos agradecer a todos, né, e uma boa noite. Muito obrigado. Saúde a todos.